A música é uma linguagem poderosa encontrada em todas as épocas e culturas. Mas o que está por detrás de determinadas frequências com o advento da era fonográfica, da indústria fonográfica? A música pode ser usada como instrumento de manipulação? É o que nós vamos ver neste vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Você é do tipo que diz que gosto não se discute? Pois eu digo que tudo é passível de discussão, inclusive o gosto musical. E embora não seja um vídeo falando estritamente sobre gosto musical, nós vamos falar um pouco aqui sobre música, né? Platão já disse que se conhece uma nação pelo tipo de música que ela ouve. Isso porque a música não afeta só o indivíduo, mas tem enorme peso no coletivo, né? Uma vez que a música, em essência, é um padrão vibratório. Quanto mais baixo o padrão vibratório de uma música, mais densa e grosseira e material é essa música, né? Ou seja, mais prejudicial ela se torna à nossa saúde. Os três elementos básicos da música são a harmonia, que é o conjunto harmonioso de notas musicais, tem a melodia, que é a sucessão coerente de sons e silêncios se desenvolvendo em uma sequência linear própria, sendo apoiada pela harmonia e pelo ritmo. E nós temos o ritmo, que é o que nos dá a noção métrica, usando-se de uma repetição de intervalos musicais fortes ou fracos, regulares ou irregulares, longos ou breves. Então, temos aí a Santa Trindade da música, são esses três elementos: harmonia, melodia e ritmo, né? A princípio, não se trata de uma questão estética ou de gosto, mas de energia vibratória, criada e liberada em forma de egrégora para toda a sociedade. No entanto, o próprio Platão via a música como um elemento fundamental da educação. Em sua obra A República, ele já alertava a sociedade para se ter cuidado com o tipo de música que o governo dava às pessoas. Pitágoras provou que através da música pode-se ensinar origens e fenômenos do mundo e do universo, e com isso introduzir princípios e valores morais a uma sociedade, pois a música, segundo ele, purifica as faculdades psíquicas. Ela pode equilibrar o ser humano, ajudando a lidar com a violência, com a preguiça, com a angústia e com as outras paixões. Na tradição egípcia, ensinava que quando pegamos a matéria e a aceleramos, o resultado é energia. Se você acelera a energia, você terá luz. O universo ele se mede pelo nível vibratório, assim como a nossa consciência. Então, acelerar é aumentar o nível vibratório, é tornar a coisa mais sutil. O padrão de frequência, né, vibração por segundo, usada no mundo em toda a indústria fonográfica, passou a ser de 440 Hz. Isso foi criado a partir de 1939 pelo decreto de Goebbels e aprovado em 1953 pela ISO, Organização Internacional de Padronização. A frequência de
440 Hz é desarmônica com a natureza e com o próprio corpo humano, ela é antinatural. Então veja, a partir aí de 1953 se padronizou através da ISO que a frequência musical, toda a gravação musical seria de 440 Hz. Só que essa vibração, né, essa vibração por segundo, ela é desarmônica, né, ela é prejudicial à saúde. Então, antes de 1953, a frequência de padrão usada era de 432 Hz, que é uma frequência que era utilizada a partir da fórmula matemática π, reproduzindo a matéria natural que é conhecida como escala musical pitagórica. Isso em ressonância com toda forma de vida, como por exemplo as células do corpo, né? É a frequência dos batimentos cardíacos, além de estimular a produção de serotonina em nosso cérebro. A frequência de 432 Hz unifica as propriedades de luz, tempo, espaço, matéria, gravidade e magnetismo com a biologia, o código do DNA e da consciência. Então, essa frequência de 432 Hz, que era usada antigamente e era baseada na escala musical pitagórica, né? Essa sim seria uma frequência assim, totalmente positiva, ela é harmônica, ela é saudável, né? E com o decreto de Goebbels, né, o mundo passou a ouvir música na frequência 440 Hz, né? E essa frequência ela introduz no nosso inconsciente o medo, a insegurança, angústias, agitações internas, né? E para quem não sabe, Joseph Goebbels foi o ministro de propaganda do nazismo, o mesmo que disse que aquela frase famosa, repita 10 vezes uma mentira e ela se tornará verdade. Fórmula que ajudou o Hitler a chegar aonde chegou. Então, para Platão, a música é um elemento fundamental da educação. Como já disse anteriormente, né? Platão acreditava que a música ela serve de base, inclusive para a educação. O filósofo Sirihan, ele diz o seguinte, que a evolução é o refinamento do gosto, né? Então, quanto mais o ser humano evolui, mais o seu gosto passa a ser refinado. Por isso, eu discordo que a arte, como um todo, seja desobrigada de ter uma finalidade, ao menos construtiva, ou mesmo de despertar consciências. Na minha opinião, a arte como um todo, ela tem sim essa obrigação de construir, de despertar consciências, né? Porque caso contrário, eu não considero arte, pois o conceito clássico, e eu me atento muito a isso, o conceito clássico diz que arte é uma via de conhecimento através da purificação do eu pessoal. Então, através da arte, o ser humano pode conhecer melhor a si mesmo, conhecer a própria alma e os seus ideais de beleza e verdade. E eu aqui coloco uma observação que, para mim, os conceitos de beleza e verdade, eles se entrelaçam, eles se tornam uma coisa só. Muito do que se considera arte nos dias de hoje não passa de puro e simples entretenimento, e muitas vezes entretenimento de mau gosto. Então, pensando um pouco, o Estado, né, sendo responsável
pela educação e pela saúde de cada indivíduo, então ele tem o dever de educar a população sobre as consequências negativas que determinados tipos musicais podem trazer para a sociedade e para o próprio indivíduo. Não apenas dentro dessa questão vibracional, né? Mas olhando a música como um todo. Então o Estado deveria ser responsável pelo tipo de música que a sociedade ouve, porque isso está ligado diretamente à educação e à saúde, tá? Como aconteceu aí com a indústria do cigarro, né? Que passou, as embalagens, elas passaram a ter aquela advertência do Ministério da Saúde. Eu penso que o mesmo deveria acontecer com a música. Esse tipo de música é prejudicial à saúde, né? Deveria ter um selo assim, né? Apenas aí como comparação. Então, assim, a liberdade do indivíduo, né, em ouvir o que bem entender, deve estar atrelado ao fato de se ter consciência desses princípios. Então, ok, você quer ouvir determinado tipo de música, tem toda a liberdade, total liberdade para se ouvir o que você quiser, o que a pessoa desejar. Agora, interessante é que o Estado desse informações sobre o tipo de música que ela ouve e quais as consequências, né, que essa música pode ter na vida do indivíduo, tá? Não apenas dentro dessas questões vibracionais, se ela ouve determinadas músicas gravadas na frequência 440 Hz, mas também a música como um todo, né? Voltando aí naquela ideia de que a música é responsável pela educação e pela saúde do indivíduo. Então, o indivíduo tendo aí essa base de informação, né, essa educação musical dada pelo Estado, ou esse suporte, ok, o indivíduo está livre para ouvir qualquer tipo de música, porque aí a responsabilidade é dele. O Estado fez a parte dele de trazer essa consciência, essas informações, agora é por conta de cada um, né? Cada um vai ouvir o que quiser, o que bem entender. Então, sabendo disso, dessas informações, você tem aí uma sociedade, uma população bem mais orientada, né? E sem infringir a liberdade de escolha, tá? Então esse é um ponto. Então estou falando aqui de princípios que não fogem às leis científicas, como por exemplo a música como padrão vibracional que interfere em nossas ondas mentais e nos alinha à sua vibração, seja ela baixa, né, densa ou alta, que é mais sutil. Ignorar isso é ignorar séculos de estudos e observações que já foram feitas por centenas aí de pesquisadores, cientistas, né, estudantes na área. Mas, diante de uma sociedade cega, ignorante desses princípios, né, que não tem esses conhecimentos, e de um Estado corrupto, alheio à saúde pública, creio que o alerta ele se faz necessário. Então, o propósito da humanidade, como do universo, é o crescimento, né? O pessoal costuma falar sobre evolução, do ser humano evoluir e tal. Isso tem a ver com o propósito da humanidade. Creio que a finalidade de todo ser humano é entender e ensinar, né? E
e falando do refinamento, né, seja musical ou não, está atrelado ao desenvolvimento do indivíduo, como disse aí o filósofo Sirihan. E creio que a arte ela só faz com que aquilo que é belo, né, verdade, beleza, novamente, eles se correlacionam, em si já é uma finalidade, né? O belo em si ele já é uma finalidade. Então, no simbolismo do universo em expansão, creio que nos concerne a expansão também da nossa consciência. Tá? Historicamente, não só a música clássica europeia mudou, né? O jazz, por exemplo, era um estilo de música marginalizado. Depois ele se tornou aí música de elite. Beethoven, na sua época, foi marginalizado, né? Mas nós encontramos aí um conteúdo humanístico, um conteúdo aí de beleza, de verdade, tanto em Beethoven quanto em muitos jazzistas, né? Que visa a arte como libertadora de mentes, como com esse papel de educar, com esse papel de trazer a beleza ao ser humano, né? De fazer com que a realidade seja, os horrores, né, da realidade seja apaziguado com aquilo que é belo. Só que assim, o mercado, né, é que acaba se utilizando desses elementos para comercializá-los e muitas vezes banalizá-los. Então, novamente, essa questão do mundo dos negócios. Agora, mudança sem crescimentos é apenas movimento de estagnação, nada muda, né? Nada evolui, apenas regride. Né? Então aí na realidade é uma estagnação. Parece que se movimenta para frente, mas regride, né? Então a estética e o gosto musical podem mudar conforme a época e a cultura, o povo, mas independente disso, mais do que uma questão de gosto estética, estamos falando sobre a influência positiva ou negativa que a música pode causar no indivíduo e na sociedade. Então, é basicamente isso aí. Então, na tradição da música clássica indiana, por exemplo, os mestres diziam que a música pode tanto curar como fazer adoecer. Tudo por causa dos seus padrões vibratórios, né? Hoje temos aí a musicoterapia, que está para confirmar aí a antiga sabedoria daqueles músicos, né? Muitos místicos, poetas, pensadores. O que ocorre hoje é um aprisionamento, né? E honestamente, se a música, o autor, o intérprete, ou mesmo o produtor, não tem um conteúdo relevante, o que eles terão a oferecer de bom e saudável para a sociedade? Ora, então, se antigamente o músico tinha um conteúdo, tinha o que oferecer para a sociedade enquanto seres humanos, ele podia criar um tipo de música que seria certamente saudável para a sociedade, tá? Mas e agora, nos dias de hoje, né? Honestamente, o que a música tem a oferecer para a sociedade, tem a oferecer de bom, né? Isso sem contar com a mesmice das letras, sua pornografização, que acaba sendo gratuita, o besteirol enfadonho, essa repetição doentia, né? Então, é aquele tipo de música enlatada mesmo. Tudo é igual, nada muda, é só uma repetição. Muda uma coisa ou outra, mas no final das contas não se muda nada. Então a indústria fonográfica está justamente acabando com
a pluralidade, a diversidade, ela acaba homogeneizando a música e enlatando, né, fazendo a cópia da cópia da cópia em um processo de produção em larga escala e em um ritmo acelerado. Tá? É claro que hoje nós temos outros meios, né, se mudou muito de décadas para cá, de pelo menos uma década para cá. Hoje ninguém mais se fala em CDs, né, já teve aí a sua época desde do vinil, do CD, o MP3, né? Hoje são outros meios, né, de se ouvir música, de se conhecer, de se compartilhar música, né? Tem as plataformas na internet e tudo mais. Mas de qualquer forma, ainda a indústria da música ela existe, tá? Ela ainda é no mesmo modus operandi. Tá? Então, no mundo que nós vivemos hoje, aí, de uma extrema vulgaridade, a banalização e a mesmice, elas acabam sendo pandêmicas, né? E se considerarmos também os estudos da biomusicologia, que é uma parte aí da ciência, é uma ciência recente, que está atrelada à biologia, né? A biomusicologia ela considera que certos padrões musicais estão registrados em nosso código genético, já nascemos predispostos a gostar de determinados tipos de música. Quero ver se eu falo um pouco mais sobre biomusicologia num próximo vídeo. Mas então, segundo a biomusicologia, temos em nosso DNA o programa daquilo que nós vamos ouvir musicalmente durante a nossa vida, né, do que vamos gostar ou não. Considerando isso, há uma seleção natural que vai além do politicamente correto, né? Então somos seres naturalmente musicais, portanto vibracionais. De qualquer forma, nosso senso crítico ele está nublado ou anulado pela grande mídia, né? Por toda essa indústria fonográfica, por tudo aquilo que essa indústria coloca como certo, né, aquele tipo de música. Então você tem que ouvir isso porque é o que está na moda, é isso que as pessoas estão ouvindo, então é isso que é o correto, né? É isso que se deve ouvir. Isso faz parte de um sistema a qual muitas vezes nós escolhemos e ficamos presos a ele, né? Então existe aí um certo terrorismo sutil do permissível, né? Tudo aquilo que é considerado bom, né, que nos é colocado como bom, como o ideal, nós não sabemos ao certo, a sociedade não sabe ao certo o impacto que aquilo vai ter na vida da pessoa. E é claro que é de forma muito sutil e as pessoas, a grande maioria, não está interessada nisso. Ela aceita de bom grado o que é oferecido e não se discute, né? Não se tem aí um senso crítico ou uma avaliação dizendo, peraí, o que eu realmente estou ouvindo? Será que esse tipo de música ou esse tipo de entretenimento está me fazendo bem ou vai me fazer bem? Enfim, então a bilionária indústria do entretenimento quer nos fazer acreditar que está tudo bem, mas o cheiro do ralo ele acaba escondendo muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Então, pessoal, esse é um vídeo apenas para tocar nesses assuntos, né? Eu vou voltar aí com o próximo vídeo ainda falando sobre música, vamos pegar aí um outro aspecto, uma outra perspectiva, mas deixe aí seus comentários, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e deixe os seus comentários, quero saber aí a opinião de vocês. Quero agradecer mais uma vez
por terem acompanhado aí o vídeo, pessoal que vem acompanhando o meu canal. E até o próximo vídeo aí. Vamos conversando. Um abraço.